Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E isso para a gente é motivo de alegria, Senhor, porque nós nos reunimos aqui para louvar ao Senhor. Nós nos reunimos para, Senhor, estarmos contigo nesse momento, com profundidade, com intensidade. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos atuação, Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em tudo que a gente faz. Nós queremos a Tua bênção, a Tua proteção, e nós queremos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações com a Tua palavra. Pai, leve todo pensamento cativo ao Senhor, tire toda distração, tudo que não é do Senhor. Neste momento haja apenas a Tua presença neste local. Senhor, e traga para nós esse alimento. Venha nos fortificar, nos solidificar no Senhor, nos deixarmos arraigados em Ti. É o que nós pedimos essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Quem pode dar amém comigo? Deixa eu compartilhar com vocês hoje uma história cujo título é O Poder da História. Compartilhar uma mensagem, né? Eu já estava lendo história aqui. O Poder da História. E isso aqui ficou na minha cabeça já tem 2 semanas. Confesso para vocês que ela está uma palavra um pouco densa, um pouco, às vezes eu preparando, eu falei, eu acho que está um pouco complexo. A gente está sem nosso projetor aí, ainda nos ajudando pessoas que estão afastadas por motivos maiores de saúde. E aí, eu quero muita atenção de vocês. Prestem atenção comigo, para que Deus possa falar ao nosso coração sobre essa importância da história. Porque eu começo com aquela frase, daquela música do Asaf Borba, que o pastor gosta muito, quem vê de longe não sabe. Né? O que acontece? Todo mundo aqui já deve ter ouvido sobre o conceito de empatia, não é verdade? Que é muito aplicado, principalmente no mundo dos negócios, em recursos humanos, que significa nos colocarmos no lugar do outro. Não é verdade? Por quê? Porque ninguém sabe o que o outro está vivendo. Quando a gente olha a nossa vida, nosso mundo de acordo com o nosso prisma, a gente está sempre olhando somente para a gente nunca vai entender o que o outro está passando. E aí a gente julga, critica, reclama, a gente quer que a pessoa age da maneira como a gente deseja, mas eu sinto, e é isso que Jesus fazia, é muito mais importante nós nos colocarmos no lugar do outro, para poder tentar entender um pouco do que essa pessoa está passando. Todos estamos passando por momentos difíceis. Não tem sido um ano fácil, não tem sido um ano certo, tem sido um ano que vai levar para sempre um asterisco. Já pararam para pensar nisso? É igual a estatística de esporte. Lá no final sempre tem um asterisco que fala, não, alguma coisa diferente aconteceu. Vai ser assim com 2020. Então, mais do que nunca, né, Deus foi trazendo ao meu coração sobre esse papel de história, sobre esse fato de conhecer, quão importante é o conhecimento, quão importante é um sentimento de pertencimento. Porque quando a gente não conhece as coisas, a gente não sabe se portar. A gente não sabe como ser. E a Bíblia deixa isso até claro, fala, olha, quando você chegar num local, mesmo que você seja um convidado, sente no fundo, para que você não sente na frente e depois vem alguém e te faça passar vergonha. Às vezes a gente viaja para um outro país e aí tem gente que cai no erro de não conhecer a cultura das pessoas e ofende. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não sabe se portar. Quando a gente não sabe se portar, a gente não tem sabedoria. Sabedoria é uma coisa que Deus tem falado aos nossos corações neste ano, foi um tema do nosso Agosto de Deus. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem um direcionamento. As pessoas são muito instáveis, porque não tem essa sabedoria. A gente perde o panorama geral, a gente perde aquilo que é inteiro. Que Deus nos chama para um propósito, para um projeto de sermos um com Ele. É um entendimento de um todo, não de partes. Esse é o nosso chamado, a gente perde o compreender. Toda história, quando a gente vai estudar sobre o papel da história, existe um arco do personagem. Que é como todo livro e todo filme se baseia. Todo um arco, como um arco-íris, possui o início e possui o fim. Jesus, a Bíblia deixa claro que para a gente ele é o início e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Então nós nascemos e nós morremos. Existe um início e existe um fim, que pode ser que nada tenha a ver com a gente, porque a gente vive, a gente nasce e morre de acordo com a permissão de Deus. O que fica, e isso aqui é importante para a gente nessa manhã, é o entendimento do que acontece no meio, o que acontece durante o nosso processo de vida. Porque esse entender do processo, esse saber,
é o que diferencia quem você se torna na vida, a sua pessoa, o seu caráter, diferencia o seu portar em todas e qualquer situações, aonde você estiver, a sabedoria de Deus vai estar com você, te dando, né, o entendimento de o que falar, o que fazer, como se portar, e principalmente determina o seu conquistar na vida. Porque as pessoas que não sabem se portar, as pessoas que não entendem o processo, não entendem o meio, geralmente são aquelas que estão sempre colocando tudo a perder. É aquele ditado do Goiás, está colocando o carro na frente dos bois. Acontece isso. Então a gente precisa entender a origem das coisas. Como é que começou? Como é que isso aqui deu início? Quem são as pessoas envolvidas nos processos? Qual que é a história que existe por trás disso aqui? Porque se a gente não sabe fato, a gente não sabe se portar. É tão importante isso que eu estou falando. Jesus, no episódio com a figueira, disse, estudando sobre isso, que a figueira ela fica totalmente sem folhas quando não está na época de dar fruto. Ou seja, essa árvore ela perde totalmente as suas folhas, ela fica seca, igual esse tempo agora no cerrado. E que o figo começa a aparecer primeiro do que as folhas, ou seja, ela dá o fruto primeiro do que a folha começa a aparecer. Quando as folhas voltam a aparecer na árvore, já significa que essa árvore já está em produção. Então, quando alguém batia os olhos e via uma figueira cheia de folhas, era de se supor que estava o quê? Cheia de fruto. Então, Marcos 11:12 fala, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus está no processo dele, ele está no meio, ele está naquilo que a gente vive, todo mundo vive. E ele viu a distância de uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Ele bate os olhos e fala, peraí, essa pessoa, esse ser, essa criação, essa criatura, isso, qualquer coisa está acontecendo. Da maneira como a gente vê, tem hora que a gente entende de maneira diferente. Jesus olha e fala, peraí, tem fruto aí, eu estou com fome, eu vou lá. Aproximou-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E ele vai usar esse aqui para falar dos hipócritas, dos saduceus, dos fariseus, dos mestres da lei, porque ele tem fome, ele vai aonde necessita pegar comida, está falando que tem comida, mas não tinha. Essa figueira estava sem resultado, porque o seu processo, esse meio dela estava sem sabedoria, estava sem propósito. É uma pessoa que parece estar tudo bem, é uma pessoa que todo mundo acha que sabe se portar, sabe ser, sabe fazer, mas por dentro é uma pessoa sem vida, sem propósito, vazia. É isso que está acontecendo aqui. A figueira não sabia se portar por falta de inteireza. A gente entende isso como hipocrisia, como falsidade. Então, se a gente não compreende a história, e a gente não conhece o processo, que é o que faz toda a diferença, porque é o processo que traz resultado. Quando eu cheguei aqui hoje com essa palavra na cabeça, lembrando dessa música, Quem vê de longe não sabe, eu vi a Luísa aqui na frente, ensaiando antes de todo mundo chegar na igreja, os músicos chegam mais cedo, passam por um processo que muitas vezes ninguém vê. Aí ela com um carrinho de bebê aqui em cima. Aí eu olhando e vendo, porque eu compartilho das mesmas coisas que ela e o Rafael têm vivido com crianças pequenas. Um processo. Irmãos, eu não sei como era antes. O povo fala que era difícil, mas não sei não. Eu acho que hoje, principalmente com esse 2020, deu um upgrade aí geral em relação a criar crianças. Ninguém sabe o processo. Porque as pessoas não querem saber, as pessoas não se importam. O meio é difícil, ninguém dá moral, poucos se importam, ninguém quer saber e conversar com você sobre o seu processo. Todo mundo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, quer a conquista. Todo mundo hoje está seguindo gente nas redes sociais que pregam atalho. Todo mundo está seguindo lá um monte de gente que fala, faz isso, vai dar certo. É assim que você tem que fazer, é assim que você tem que investir na bolsa. Tem até ex-paniquete falando como é que investe na bolsa. Eu não sei que conhecimento rápido adquirido é esse em finanças, porque eu estudei finanças. Eu falo, uma das coisas mais difíceis que tem. Mas todo mundo tem resposta. Todo mundo tem conquista. O brasileiro ama um atalho, mas pouco se importa com o processo. Eles querem chegar e conquistar as coisas. Eles querem chegar e ser o principal, e ser o presidente, mas ninguém quer começar de baixo. Tem uma frase que eu gosto muito. Quando eu vi, eu pensei bastante. Estava assistindo o filme Matrix, um tempo atrás. E uma conversa lá em Zion, Neo com um homem lá, um idoso, um sábio. Esse cara falou para o Neo, falou assim, olha,
as pessoas não querem saber como as coisas funcionam, contando que elas funcionam. Ou seja, ninguém se importa com o processo, até que o processo pare de funcionar. Cara, eu fiquei com isso de uma maneira, esse negócio entrou dentro de mim, que falei, Deus, essa é a mais pura verdade. Ninguém quer saber se uma porta precisa ser aberta para ela entrar ou não. Ninguém quer saber se a pessoa que ela vai encontrar amanhã está precisando de alguma coisa ou não. Poucos querem entender o processo. É isso que acontece com a gente hoje. A gente chega em algum momento e fala, por que isso aqui não está funcionando? Por exemplo, por que a gente não está tendo um projetor? Por quê? Porque o Alisson e a Lorena estão afastados, por causa desse sistema maluco, desse mundo doido de doença e tal. Aí estão afastados. Mas poderia colocar mais gente? Sim, mas nós não temos. Nós montamos a parte até da transmissão ao vivo. O Alexandre está falando para mim toda hora, cara, não tem gente. É a mesma coisa com a internet. Hoje ninguém mais pensa na internet. Por quê? Porque todo mundo vive nela. Mas todo mundo sabe que ela acabou quando ela acaba. Não é verdade? Na hora que você vai para um local, não tem internet, pelo amor de Deus, acabou a internet. Mas ninguém quer saber como as coisas funcionam, contando que elas parem de funcionar. Na vida é assim. Contanto que continue funcionando para mim, e que eu não preciso fazer muito, por mim está tudo bem. A gente vive no mundo do tudo bem com você, mas sem profundidade. Sem se importar de fato. E o que eu entendo é que viver a vida dessa maneira é como uma ignorância. Me entenda, no sentido de não ter conhecimento, ou pensar que você não precisa ter conhecimento. A gente pode continuar vivendo uma vida rasa, uma vida distante, uma vida sem perguntar se precisa de alguma coisa. Uma vida que basta você passar pelas coisas. Quando Lucas foi escrever sobre Jesus, Lucas não foi um apóstolo, ele não andou com Jesus, ele era um médico, ele conheceu os apóstolos, ele se apaixonou pela história de Jesus, mas ele fez uma coisa diferente do que Mateus fez, porque Mateus era testemunho ocular, do que Marcos fez, porque Marcos andava com Pedro perto a perto e Pedro passou tudo para ele, e João, que era o apóstolo querido. Lucas vai falar assim, Lucas 1, quando ele vai escrever sobre Jesus. Ele conhece Jesus e fala, pera um momento, eu me apaixonei por essa história, mas existe um processo. Ele fala, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Muitas pessoas já começaram a escrever sobre Jesus, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início, olha o arco do personagem, olha o arco da história, sempre existe um início e um fim. Desde o início foram testemunhos oculares, servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o início. Não importa se as pessoas falaram para mim que o céu é azul, eu preciso saber por mim mesmo. Eu preciso conhecer a história. Eu preciso me aprofundar. Lucas fala isso. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem. Não é porque também falam de Deus para mim que eu vou acreditar. Se Ele é Deus, eu quero conhecer e experimentar Ele, para que eu fale para as pessoas que eu conheço Deus. Não de ouvir falar, mas por quê? Porque eu quis conhecê-lo. Lucas deixa isso claro desde o início. E eu decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que você tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É necessário conhecimento, é necessário fato, é necessário comprovação. Não é pegar coisas aleatórias e jogar ao vento, é entender, é algo pessoal, é algo próprio. Lucas não somente quer participar, ele quer pertencer. Se eu agora vou fazer parte desse time, eu quero estar dentro. Eu não quero estar no banco de reserva, eu quero ser titular. Eu não quero somente fazer parte, eu quero somar com você. O que você está vivendo, eu quero somar na sua vida. Eu não quero ser um testemunho de longe. É um chamado ao processo. O conhecimento de Deus se faz por experiência, por dedicação. Quando Lucas foi escrever, ele passou a ter substância. Eu agora sei. As pessoas podem conversar comigo, mas eu vou ajudar elas no processo. Por quê? Porque eu estou entendendo o processo. Agora faz parte de quem eu sou. Ele tem conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que ter, querido, sempre é respeito, é honra, é conhecimento. E depois vem o resultado.
Por que nossa geração quer sempre o resultado sem ter essas coisas? Sem ter educação, sem ter base, sem ter princípio, sem ter conhecimento, sem se dedicar. Eu vou me esforçar para isso. Não, eu quero que caia no chão. Por quê? Porque estão me vendendo isso no marketing digital. Que a coisa cai no meu colo. É mentira. As pessoas vendem Deus hoje como se Deus trabalhasse para você. Não, Deus ele é um supermercado, meu querido. Entra e pega aqui na prateleira tudo que você quiser. Espera aí, Deus faz, mas faz depois que você passa pelo processo. O resultado só vem depois que você anda com Ele. É assim que funciona. Olha como tem sido deturpada a nossa sociedade por falta de conhecimento. Quando a gente fala sobre conquistar, Jesus disse em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus não fala de ninguém que conquista o reino de boa. Ninguém conquista o reino tranquilo. Ninguém conquista o reino passando. Ele fala, o reino é conquistado por esforço. É necessário se apoderar. Quando eu vou estudar o que significa essa palavra, apoderar, porque me chama a atenção, é uma coisa que você precisa não somente conhecer, mas isso aqui agora é meu. Eu agarro isso. Essa palavra do grego, harpezen, que significa apanhar, agarrar, representa a maneira corajosa e resoluta dos fiéis. Eu sou corajoso e eu decido uma vez por toda aceitar o reino para mim, que Deus me oferece, e eu venço pela fé e pelo poder de Cristo qualquer oposição do mundo ou tentação íntima. Aí quando a gente pensa em tentação, todo mundo pensa somente em pecado. Não somente isso, queridos. Existe tentação como Jesus foi tentado. O quê? Eu te dou tudo que existe. É diferente hoje do sentimento de tantas pessoas que querem tudo que existe. Que querem tudo que o mundo dá de melhor. Mas espera um momento, isso faz parte do reino de Deus para a minha vida ou não? É o discernimento. Então eu venço qualquer oposição com conhecimento. Como eu sei que as pessoas não estão falando para mim palavras falsas de Deus? Quando eu conheço. Lá em Atos 17 fala que o povo de Bereia era mais nobre do que qualquer um. Por quê? Porque eles conferiam nas escrituras o que estava sendo dito a eles. Olha só, porque as pessoas, esses dias para trás veio um cara, para mim e para a Rebeca dizendo assim, empresário na cidade, eu estou precisando de uma mentoria bíblica. Aí eu olhei para ele e falei, o que significa isso? Eu conheço ensino bíblico, eu conheço estudar a palavra, eu conheço você, se quiser se formar, fazer uma teologia, fazer um seminário, mas eu preciso de uma mentoria bíblica. Por quê? Porque não, a minha posição, eu lido muito com pessoas, eu estou vendo essas pessoas que eu estou seguindo nas redes sociais, aí elas usam muito a palavra, eu quero ser um expert na palavra de Deus. Eu falei, meu irmão, isso é uma coisa muito boa, mas o seu sentido está totalmente errado. Você está querendo o conhecimento de Deus técnico da palavra para você poder usar versículos para se dar bem em termos de reputação e conhecimento. As pessoas te conhecer como se você soubesse a Bíblia. Não importa conhecer a Bíblia se você não vive a Bíblia. Não importa o conhecimento da leitura se ela não vira algo no seu processo. Olha o que virou isso. Falei para vocês na pregação passada ou retrasada daquele filme de Eli, o livro de Eli, que ele busca a Bíblia. Por quê? Porque ele fala com isso aqui eu posso controlar as pessoas. Não é diferente o mundo que a gente vive, as pessoas são as mesmas. Agora eu sei de uma coisa, isso é tão precioso para ser usado em sentidos vãos. Eu vou usar a palavra para eu me dar bem. A palavra ela existe para trazer libertação, para trazer cura, para trazer salvação, para levar as pessoas a Deus, não para atrair pessoas a mim. Pelo meu conhecimento da palavra, eu vou atrair pessoas a mim como se eu fosse qualquer pessoa no mundo para fazer alguma coisa por alguém. Como eu comecei falando nesse tempo que ninguém nem se importa com o outro, eu sei de uma coisa, queridos, o que a gente mais tem precisado e sempre precisou é de Deus. Num tempo frio como o que a gente vive, somente Ele quebra os corações gelados e coloca amor no coração das pessoas, para que a gente possa amar um ao outro. Você está me acompanhando, meu raciocínio? Eu pertenço ao reino de Deus, é isso que é o entendimento. Só é possível pertencer se você está arraigado. Paulo escreveu, Colossenses 2,6,
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continue nele, viva nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foi ensinado. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo e João escreveram sobre isso. Nos últimos tempos existirão lobos em pele de ovelha. Essas pessoas enganarão o povo de Deus. Irmãos, não é nada diferente do que nós temos vivido. Por quê? Porque falta o conhecimento, falta a história, falta o processo. É necessário conhecer. Se você faz parte ou representa alguém, uma instituição, é necessário conhecimento. Você vem e frequenta a igreja, é necessário conhecimento da história da igreja. Deixa eu entender um pouquinho o que já aconteceu aqui, o que esse povo que está aqui já fez, já viveu, já experimentou. O que os pastores daqui já fizeram, já viveram, já experimentaram. Quantas horas já foi derramado da presença de Deus, investido em pessoas, em um trabalho, 22 anos de história, cuidando de igreja. Irmãos, não é fácil. O que já viveram, o que experimentaram? Porque senão é muito fácil tudo na vida ser passageiro. Eu entro e saio, eu falo mal, eu contendo, eu não ajudo, eu dou lugar à mente e ao meu coração a coisas ruins. É o cenário do mundo. Cara, não me importo muito não, eu vou sempre ficar um pouco longe, porque eu não quero ficar me envolvendo muito não, estou tranquilo vivendo a minha vida, não tem importância, está passando mal, não tem problema não, vou orar por você. Você precisa de uma comida? Não, vou orar para Deus prover. Mas espera aí, e tirar o dinheiro do bolso de alguém? E gastar seu tempo no telefone? E ir na casa e visitar? E falar de fato, pregar o reino? É diferente. É o conhecimento de Deus que liberta e traz crescimento no espírito. É assim com Deus. Não pode ser que alguém diga eu sirvo a Deus, mas não conhece. Não conhece a história, não busca conhecer Deus. Moisés, que foi aquele que talvez conheceu Deus mais de perto. Em Êxodo 33 a gente vai ler que ele costumava montar uma tenda de fora do acampamento. Era chamada de tenda do encontro. Quem quisesse constar a Deus ia à tenda. É como hoje. Quem quiser conhecer Deus, basta chegar na presença dele. Sempre que Moisés ia, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando. Moisés decidia, vou buscar Deus, e ele ia ao encontro da tenda. Todo mundo ficava na porta da sua casa, assim, pezinho levantado, olhando o que Moisés está fazendo, o que vai acontecer agora? Eles ficavam olhando de longe. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parar na entrada, todos prostravam adoração de pé, mas cada qual na entrada da sua própria tenda, à distância. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Cara, olha que versículo tão profundo. O Senhor falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Você senta junto, você tira a máscara. Fala, cara, é meu irmão, é meu amigo, é meu parente, é minha família. Deus falava assim com Moisés. Depois Moisés voltava ao acampamento e todo o povo estava em pé, voltava para as suas vidas. Mas Josué, filho de Num, que lhe serviu como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse povo que ficou distante é o mesmo povo que morreu, pereceu no deserto. Oséias 4,6, Deus vai falar sobre conhecimento e fala, meu povo perece, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. É o povo que duvida, que fica longe, que fica distante, é um povo que não pertence, é um povo que não entende o contexto, é um povo que não busca conhecer o contexto. Tem saudade de coisas passadas. Tem gente que vive assim a vida, vive assim com Deus. Isaías 43:18, Deus falou, esqueço que se foi, não vivo no passado, veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem, porque, queridos, não é papo furado de administração, de falar que é na crise que muitas pessoas se dão bem, esquece isso, sabe por quê? É em qualquer momento da sua vida que Deus pode fazer surgir uma oportunidade nova para você, é em qualquer momento que você vive. O chamado de Deus é sempre esse para frente, esquece o que passou. Deus olha para a sua vida hoje e fala assim, nem mesmo olhe para o que está acontecendo agora, olhe para mim, porque eu tenho o poder de fazer a sua vida mudar. Esse é o cenário. E as pessoas têm tateado buscando coisas.
Josué não, Josué ficava ali, Moisés saía, Josué ficava olhando para aquela situação, imaginando o que está acontecendo aqui, eu preciso ter esse tipo de relacionamento. Esse Deus é bom demais, esse Deus tem nos livrado no deserto, esse Deus tem mandado comida quando não tem comida, tem mandado água quando não tem água, tem nos preservado, nossa roupa tem durado. Esse Deus é o Deus da provisão, como Rafael falou. Isso é tão precioso. Antes de existir qualquer coisa, Deus já criou ela para você. Antes de você precisar de comida, Ele já deu comida para você comer. Quão precioso. Josué, olhando aquilo, ele fala, esse é o Deus que eu quero, essa é a história que eu quero viver. E ele torna o sucessor, porque ele quer conhecer a Deus. A gente cresce na nossa vida quando a gente quer conhecer a Deus. O processo que é feio, o processo que é difícil, o processo que é de luta, fica melhor e fica mais fácil quando a gente anda com Deus. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Na tenda da congregação, eles ficavam de longe. Existe um momento na história do povo de Judá, essa é a nossa história principal de hoje, quero que vocês abram a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 22, porque isso é importante. Existiu um momento na história do povo de Judá que aconteceu assim, e preste atenção na importância do conhecimento. 2 Reis 22 vai contar para a gente a história do rei Josias. Diz que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Diferentemente do seu pai, que havia feito tudo que era errado diante de Deus, viveu uma vida bagunçada, reinou somente por 2 anos em Jerusalém, foi inclusive assassinado por seus servos. Mas a história de Josias, ele ficou conhecido como um grande reformador. Josias trouxe ao povo e ao país uma série de benfeitorias, foi um bom rei. Ele soube se portar, ele soube viver, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. Mas principalmente ele trouxe reforma de caráter religioso. No versículo 3, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo, vá ao templo, vá até o sumo sacerdote Ilquias, mande-o juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. O templo estava acabado, o templo estava feio, o templo estava sem cuidado, a casa de Deus estava abandonada. E ele olha e fala, olha, vai lá, fala com o sacerdote, pega o dinheiro que as pessoas têm trazido ao templo, os dízimos, as ofertas, entrega para esses trabalhadores fazerem um reparo no templo do Senhor. Os carpinteiros, construtores, pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para o reparo no templo, mas eles não precisarão prestar conta, pois estão agindo com honestidade. Templo em negligência. O último rei justo a reinar em Jerusalém, que serviu a Deus, foi o rei Ezequias. Já tinha passado 65 anos. E o povo tinha se esquecido da lei. O povo havia esquecido de Deus, havia esquecido da Bíblia, havia esquecido de tudo que era de Deus. Nessa ida do comissário ao templo, acontece algo maravilhoso, no versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, eu encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Meu irmão, eu encontrei a Bíblia na casa de Deus. Olha que cenário de abandono. De repente ele volta para o comissário do rei e fala assim, olha, eu encontrei a Bíblia. Que legal, não é não? O secretário Safã voltou imediatamente ao rei e lhe informou, teus servos entregaram a prata que havia no templo, confiaram aos trabalhadores, o que eu fui lá fazer aconteceu, está tranquilo. E ele acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu para o rei. Porque livro não foi feito para ficar fechado, mas para ser lido. Esse povo não estava lendo, eles estavam sem conhecimento. Há quem diga, inclusive, quando você estuda, que o sacerdote sabia da existência do livro, mas como os reis passados eram muito maus, adoravam outros deuses, se supõe que qualquer leitura dele condenava a pessoa à morte, porque condenava o povo do pecado que eles estavam fazendo. No versículo 11, diz que o rei, quando ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro,
nem agiram de acordo com tudo que está escrito nele a nosso respeito. Vocês entendem o perigo da ignorância? Vocês conseguem entender o perigo da falta do conhecimento? O perigo de viver na superfície? Quando o rei ouve a palavra de Deus, ele fala, misericórdia, nós estamos sofrendo, porque nós nos esquecemos disso. A ira de Deus está grande sobre nós. É por isso que a gente está sofrendo, por isso que a gente está sendo invadido, por isso que está tudo bagunçado. É por isso que esse nosso país, mesmo que a gente lute, continua de jeito. Nós precisamos voltar a Deus, queridos, é sempre esse processo, é sempre isso. É provável que o texto que foi lido foi o texto de Deuteronômio 6, 13 a 15. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E jurem somente pelo seu nome, não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Quando ele leu isso, o coração dele mostrou um arrependimento verdadeiro. O rei se volta para Deus. Os comissários dele, continuando, versículo 14, vão procurar uma profetisa chamada Ulda. Ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos, que as mãos deles têm feito, minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam, porém, ao rei, que enviou vocês para consultar o Senhor, assim diz o Senhor Deus de Israel, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar, contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Por causa do conhecimento de Deus, você é preservado. Como é que a gente passa pelo processo difícil então, queridos? Como é que a gente vive um ano tão complicado? Como é que a gente vive notícias ruins? Como é que a gente vive cenários adversos? Somente com o conhecimento de Deus. Porque, como eu li antes, se você está arraigado nesse Deus, a sua fé é firme, você confia naquele que é poderoso para te socorrer. Então, como é que você vive a sua vida? Com conhecimento, com experiência. Como é que você passa, tudo está acontecendo somente pela graça de Deus, querido. Você crê que Deus tem o poder de cuidar de você? Você crê nisso? Mas você crê de ouvir falar? Porque a gente fala? Ou porque você tem falado, Senhor, eu quero de fato crer e experimentar, e os meus olhos querem ver de fato o milagre do Senhor? Irmãos, é esse o processo nosso de vida, irmãos. Entenda o que o Espírito quer falar com vocês. O que você está passando hoje na sua vida é o seguinte: creia no teu Deus acima de todas as coisas. Não é em pessoas que vendem para você um sucesso falso. Isso é fracasso, porque o que importa está aqui dentro. Eu não sei como é que vai ser meu dia amanhã, mas de uma coisa eu tenho certeza: aconteça o que acontecer, meu Deus está comigo. Irmãos, o arco da vida é esse. Você nasce e você morre. Esse dia vai chegar, é permissão de Deus. Mas no meu meio, no meu processo, eu quero saber de uma coisa: aconteça o que acontecer, eu vou viver com Deus. Esse foi o entendimento de Josué. Por que as pessoas pereceram no deserto? Por que as pessoas não entraram na terra prometida? Por que elas não tiveram o sucesso que todo mundo quer? Era a promessa de Deus, você vai ter, você vai entrar na terra. De repente eles não entram, por quê? Porque não tinham o conhecimento. Se eu mantenho distância daquele que é o Todo-Poderoso, como que o Todo-Poderoso pode confiar a mim as maravilhas que Ele tem para a minha vida? Isso é fruto de relacionamento, queridos. É assim no nível natural, é assim com Deus. Se eu me afasto dos meus pais, se eu me afasto dos meus cônjuges, como é que eu posso querer maravilhas deles? Como é que eu posso querer afeto? Como é que eu posso querer amor? Como é que eu posso querer ajuda? Como é que você pode ver uma vida esperando por alguém te ajudar, se você sempre está tendo um coração fechado, amargurado, vendo uma vida comprimida, pressionada, uma vida que você só reclama, só murmura, só questiona, só julga o povo? Vamos ser uma pessoa de um coração, queridos, que como o coração de Deus, um coração que faz primeiro. Nós conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Esse é o processo. E na nossa história, no capítulo 23, 1,
O rei, ao ouvir tudo que estava acontecendo, o rei entende, ele fala, meu Deus, misericórdia. Agora eu tenho conhecimento, agora eu entendo a história. Agora eu sei o que está acontecendo no nosso processo. Como é que você entende o que está acontecendo no seu processo? Só com Deus. É só com Deus, queridos. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto a uma coluna real, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, obedecer de todo o coração, de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. E aí o rei vai dar ordem aqui, e eles tiram tudo que é dos outros deuses. Eles fazem um limpa no templo, eles fazem um limpa na cidade, eles fazem um limpa nos lugares altos, eles quebram postes ídolos, eles tiram os adoradores dos outros deuses, eles tiram até mesmo as orgias que estavam acontecendo aqui, ó. Derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficava no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para azerar. O povo estava até prostituindo literalmente no templo de Deus. Por falta de conhecimento, queridos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu leio isso, eu falo assim, Senhor, misericórdia. Irmãos, está difícil. Eu não quero que contra mim ainda fica a ira do Senhor. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Conheçam o seu Deus e esforcem por conhecê-lo. Oséias também fala isso. Que livro maravilhoso de Oséias. Senhor, eu quero te conhecer hoje, Pai, eu quero te conhecer amanhã. E eu quero fazer como Moisés fez, eu quero te conhecer face a face. Eu quero falar para as pessoas que é possível. Eu quero mostrar para elas os meus testemunhos, para que elas vejam que é bom servir ao Senhor, que é bom ver como o Senhor faz, como o Senhor age, que pode ser no pior momento, mas o Senhor vai trazer livramento e salvação. Vai acontecer na minha vida, e eu vou mostrar para as pessoas isso, por quê? Porque o Senhor é maravilhoso. Não por mim mesmo, não porque eu quero ser reconhecido na sociedade, não porque eu quero ser um mentor bíblico, quero usar as coisas da Bíblia para falar para as pessoas que eu sou sábio. Esquece. Sabedoria vem no seu portar. Somente assim. Se você se porta como um bobo, você é um bobo. Mas se você se porta como um sábio, você é um sábio. Porque está dentro de você. Sabedoria só vem de Deus. Para terminar, nosso rei fez muitas outras reformas. Como por exemplo, ele restitui a celebração da Páscoa, que era uma das 3 festas que Deus havia ordenado e o povo havia esquecido. E eu me questiono, o que é que a gente tem esquecido? Porque não se engane, queridos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, nossa, esse povo era muito assim, esse povo era muito assado. Nós somos assim, nós somos muito assados. E tem hora que a gente é mais assado que eles. Mas eu olho para eles e falo, pai, o que eu tenho esquecido? O que a gente tem esquecido? Nós temos passado sem se aprofundar, sem querer conhecer a história, sem querer conhecer, sem querer saber, sem querer se informar, sem querer ajudar, sem querer somar. Nós temos buscado o conhecimento de fato, a experiência com Deus, as maravilhas dele. Temos buscado o Senhor face a face, como Moisés fazia. Senhor, eu quero te conhecer face a face. Quero ver a face do Deus de Jacó. Eu quero pedir ao Senhor aquilo que é impossível, porque eu sei que o Senhor tem o poder de fazer o impossível acontecer. Como Moisés pediu, eu quero ver o Senhor. Moisés entendeu essa parte do conhecimento de Deus. Ele falou, Senhor, eu quero te ver. Ele pediu impossível para o Deus impossível. E Deus falou assim, isso é impossível, Moisés. Porque ninguém jamais me viu. Mas ele falou, porque você pediu isso, eu vou passar por você. E você verá a minha glória. Salomão pediu impossível para Deus. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Eu quero ser o melhor. Quero ser o melhor influencer nas redes sociais com mais seguidores. Eu quero ser o cara. Salomão falou, não quero ser o cara. Eu quero saber me portar. Para que eu não seja um bobo. Para que eu não seja um rei que não vai saber fazer as coisas boas para o meu povo. É assim que a gente tem que ser na vida. Como é que eu posso ser o melhor pai? Somente com sabedoria, com conhecimento e graça de Deus.
Como é que eu posso ser um melhor empresário, um melhor funcionário? Como é que eu posso ser um melhor pastor, um melhor servo? Como é que eu posso ser um melhor obreiro? Só com conhecimento de causa. Eu quero te conhecer, pastor. Quero andar com o Senhor, eu quero aprender da história da igreja. Chegar para o teu chefe, quero conhecer essa história dessa empresa, eu quero te ajudar. Quero te fazer prosperar, porque se o Senhor for próspero, eu também serei próspero. Foi assim com José. Deus abençoou o Egito por causa de José. Você sabia que você é um canal de bênção para o teu empregador? Deus abençoa ele por causa da sua vida. Mas isso não acontece sem conhecimento. Isso não acontece sem sabedoria. E o rei chama o povo para isso, fala, olha, a gente fez besteira. A gente tem andado por caminhos completamente errados. Quando a gente entende, quando você conhece, quando você busca saber como o rei fez, você vai ver o Senhor, o nosso Deus, falando para você, venha para mais perto, venha para mais fundo. Quando a gente entende, a gente volta ao centro e ao lugar correto. Amém por isso, querido? Eu não sei qual é a resposta para você para a sua vida, mas vou te falar onde ela está. Ela está no centro da presença de Deus. É só lá. Não adianta você seguir tanta gente no Instagram. Não adianta você fazer 400 mil cursos mundo afora. A resposta que você precisa para a sua vida está no centro da presença de Deus. Sabe onde ele fica? Quando você fecha a porta do seu quarto, entra na presença de Deus, e o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. A resposta que você precisa está na sua casa. Não está fora da sua casa. O amor que você precisa está na sua casa. Não está fora da sua casa. Não está em vender sua vida, em vender seu corpo, em vender seu tempo. Está na sua casa. Quando você fecha a porta do seu quarto, sabe o que Deus entende? Deus entende o que Moisés fazia. Ele está preparando um encontro para estar comigo. Olha como Deus vê quando você se aproxima dele. Deus olha para você e fala, ele está abrindo mão, ela está abrindo mão de tudo nesse momento, para ter um encontro somente comigo. Nada alegra o coração de Deus mais do que você falar, Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero ter um momento contigo. Esse é o nosso tempo. Fecha a porta do seu quarto, deixa filho de fora, deixa filho bater na porta. Fecha a porta do seu quarto, deixa seus problemas lá fora. Entra na presença de Deus, receba o amor de Deus. Receba o abraço do Pai. Receba o carinho daquele que te ama acima de todas as coisas. Daquele que vai te abençoar, vai te conduzir por passos verdejantes, por caminhos de graça, de favor e de vontade. Ele vai fazer acontecer para você, ele vai abrir as portas para a sua vida. Quando você vê, você vai estar vivendo o melhor. Sabe por quê? Porque agora o seu meio, o seu processo já não é mais feio, mas é um processo vitorioso, porque Deus se faz presente no meio do processo. Você convidou Deus para andar no deserto. Você convidou Deus para abrir o mar. Você convidou Deus para trazer a paz que o seu coração precisa. Vocês entenderam isso? Glória a Deus por isso. Vamos colocar em pé então. Antes do Erlon cantar uma música, a palavra era grande, eu falei para vocês, eu tinha tanta coisa para falar. Eu tinha o fato de falar que a história é tão importante, por quê? Porque Deus deixou claro em Deuteronômio e em vários outros lugares da Bíblia, conte essa história aos seus filhos. Quando eles te perguntarem por que você me serve, por que você me segue, conte aos seus filhos os feitos que eu tenho feito na sua vida. A história ela foi feita para ser vivida e para ser contada, compartilhada. Conte às pessoas o que Deus tem feito por você. Por que você crê nele? Conte aos seus filhos, inculca isso na cabeça deles, no coração deles, que quando eles crescerem eles não vão se desviar. Eu ia falar também, tão importante em Atos, quando os apóstolos começam a pregar o evangelho de Jesus, eles recebem o Espírito Santo. E aí o que acontece é que Pedro vai falar, olha, eu vou falar para vocês agora, mas deixa eu contar para vocês uma história antes. E ele vai contar a história de Jesus, de quem foi Jesus, do que Jesus fez. A gente não pode entrar no carro com ele andando. A gente tem que entrar com ele certo. Ele conta a história para o povo. Para a gente finalizar, só para vocês entenderem um processo de um pensamento.
Como a história traz resultado, como o respeito e a honra trazem resultado, trazem conquista que todo mundo deseja. Depois de Pedro contar ao povo, olha, esse foi Jesus, eu andei com ele, eu vi com os meus olhos, ele é o Filho de Deus, ele foi ressuscitado, ele não está morto, ele é aquele que Davi falava. Aí chega o momento que Pedro e João estão andando, talvez no dia seguinte aqui, dele falar, dele pregar, 3.000 pessoas se converterem, ouvindo a história de Jesus Cristo. Fala em Atos 3, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. Esse aleijado estava vivendo a história dele. Esse aleijado estava vivendo o meio dele, um meio difícil, um meio complexo, um meio terrível, um meio que as pessoas nem se importavam ao certo com ele, porque o que faziam com ele era isso aqui, ó. Era colocar todo dia ali para pedir esmola. O meio é difícil. As pessoas não se importavam com ele. Botavam ele para pedir esmola todo dia. Mas ninguém cuidava dele. Pedro e João olharam para ele. Ele chamou eles e pediu esmola. Pedro e João olhou. Pedro falou assim, ó, olha para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Agora que eu conheci a história, agora que eu sei quem Jesus é, eu sei de onde Jesus veio, eu sei o que ele fez, eu conheço ele, eu conheço. É algo pessoal, está dentro de mim. Olha para mim. Olha para mim. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. O homem estava acostumado com um processo difícil, com uma vida ruim, uma vida sem história. Diz Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro fala agora porque ele tem conhecimento de causa. Ele não somente conhece a história, agora ele vive a história. Jesus está na história com ele. Ele falou assim, olha para mim, eu não tenho isso não, irmão. O que você quer é aquilo que não vai mudar a sua vida. Porque você está pedindo esmola para mim hoje, mas amanhã você vai estar pedindo também aqui. Você é aleijado, você não consegue trabalhar direito. Porque as pessoas não te recebem. As pessoas te olham com desprezo. Quantas pessoas não precisam ser aleijadas? Não, irmão. Está olhando para você, olhando para nós com desprezo. Neste mundo, olhando como se ninguém fosse ninguém. A palavra de Deus serve para isso aqui, queridos. Eu não vou dar o que você está pedindo, não, querido. Porque eu tenho uma coisa melhor para te dar. Se eu te der esmola, você vai voltar para cá amanhã. Pedro olhou e falou assim, olha, eu não tenho isso não, mas no nome de Jesus, ande, muda a sua história. Qual que é o poder de Jesus, querido? É o poder de transformação de vida, nada mais. O poder de Jesus não é para você se dar bem em rede social, não é para você fazer papel de bobo diante dos outros, achando que você sabe alguma coisa, quando você não sabe nada, e o seu interior está vazio, e você é uma pessoa fria e solitária. O poder de Deus, ele é aquele que muda a sua vida. E é isso que Pedro entendeu. Eu não somente sei da história, mas eu vivo a história, e agora no nome de Jesus eu faço a história. Esse é o convite de Jesus para você. É fazer a história no nome dele. Aleluia por isso. Levante sua mão. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor permitiu revelar a tua verdade a nós. O Senhor permitiu, Pai, que os nossos ouvidos, os nossos olhos pudessem ver e ouvir a tua mensagem. Te louvo por isso. A mensagem, Pai, que muitos não entenderam, a história que poucos compreenderam, é essa história que nós recebemos hoje. Essa história que a gente vive e essa história que nós queremos viver. A história de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio e se entregou por nós. Aquele que foi e nos espera. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que faz o nosso arco da vida ter propósito. Aquele que está no nosso meio, no nosso processo. Aquele que nos sustenta. Aquele que nos abençoa, que nos protege. Aquele que é o nosso Deus. Pai, que nós possamos viver isso, Senhor, com excelência, Pai. Eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, derramando sobre eles um conhecimento pleno, genuíno e sincero da palavra de Deus. Um conhecimento vivo, um conhecimento que transforma, um conhecimento que liberta e um conhecimento que enche cada um de vida e de alegria e de propósito de vida. Dê graça, Pai, a eles, dê força a eles, para que cada um entre no seu quarto, feche sua porta e tenha um momento com o Senhor. Abençoe, Pai, esse propósito.
Abençoe este ano nosso, Pai, abençoe esse nosso meio, que nós possamos experimentar das maravilhas do Senhor enquanto a gente vive. Porque chegará um dia que a gente experimentará delas eternamente. Mas nós cremos que as maravilhas do Senhor estão disponíveis para nós hoje. Nos abençoe e derrame sobre nós, Pai, da tua bênção sem medida e sem fim. No nome de Jesus, amém. Queridos, eu oro para que essa palavra faça sentido no coração de vocês e que o Senhor desperte o coração de vocês para Ele, com alegria e disposição. Amém, queridos?